É o seguinte, acho que o Edson deixou claro, na verdade, a diferença entre TOEFL ITP e TOEFL IBT. Eu vou passar um pouquinho dessa diferença, mas eu resolvi focar essa palestra na preparação de vocês para o TOEFL ITP. Eu não sei se é de interesse de vocês, se vocês vão fazer o TOEFL ITP em breve, mas eu resolvi comentar um pouco sobre as estruturas do teste, principalmente dicas acerca da preparação, para vocês terem uma ideia de como se preparar. Então, assim, a gente vai repassar rapidinho essas diferenças. Eu acho que a gente entender que o IBT tem o intuito de levar vocês para programas de ensino no exterior, principalmente nos países anglófonos. Acho que isso já vai ficar bem claro para vocês. O ITP, como o nome diz, é uma avaliação institucional. Então, é um exame de proficiência institucional. Ele tem alguns diferenciais no sentido de poder ser trabalhado nos locais. Então, ele é trabalhado localmente, não há necessidade de nenhum tipo de indumentária, né, de instrumentação diferenciada. Então, é por isso que o TOEFL ITP ele é tão preparado. Então, a gente vai falar basicamente dessa preparação. A ETS, também presumo que o Edson já tenha apresentado a vocês, é a instituição que desenvolve o TOEFL ITP, não só o TOEFL ITP, o IBT também, e o TOEIC Bridge, enfim, né? Então, eles trabalham com um exame de proficiência, né? É uma instituição internacional que já está aí há mais de 60 anos no mercado, e o interessante, importante a gente falar sobre a ETS é que é uma instituição sem fins lucrativos. Então é uma instituição que realmente se devota ao desenvolvimento de estratégias de avaliação de proficiência, né? E a gente tem essas duas vertentes principais, o TOEFL para contexto acadêmico e o TOEIC para contexto profissional, né? A gente também tem aplicações de TOEIC, mas é normalmente voltado para o mundo corporativo, para empresas, etc. Nós da Master Test somos o representante da ETS no Brasil para TOEIC e TOEFL ITP. Então nós somos responsáveis em divulgar o TOEFL ITP, né, em fazer o repasse do TOEFL ITP para as universidades. A gente treina as universidades, eu mesmo dou treinamento para os proctors, né, para o pessoal que vai ser responsável pelas provas, para os aplicadores de teste. E a gente também faz a correção, tá? Então é uma plataforma diferente, então a MasterTest é uma empresa e a ETS Brasil, que é a empresa que o Edson representa, é um outro braço da ETS. Nós somos responsáveis pelo TOEFL ITP e pelo TOEIC, e nós somos os responsáveis então pelo gerenciamento do programa Ciências Sem Fronteiras, que é das possibilidades que a gente pode usar o TOEFL ITP, né? Esse programa do governo federal, acho que está um pouco paralisado agora, né? Mas inclusive a gente tem a sugestão, a gente pede muito para o pessoal que talvez tenha interesse em participar de uma outra possibilidade, uma outra abertura do Ciências Sem Fronteiras, já prestar o TOEFL ITP agora por conta exatamente da preparação, né? Vocês fazerem uma aplicação agora, mesmo sem edital, mesmo sem abertura de possibilidades, já permite que vocês, entre esse período em que não há edital ao próximo, vocês consigam se preparar, porque vocês vão ter um parâmetro de preparação do TOEFL. Aqui eu coloquei esse resumo sobre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT. Então, só para a gente focar um pouquinho e bem rapidinho nessas diferenças, eu acho que o Edson deixou claro que é um exame para admissão. Então, é um exame, eu tenho interesse em fazer uma graduação no exterior, eu tenho interesse em participar de um programa de migração, por exemplo. Então, alguns países, algumas universidades, principalmente as universidades anglófonas, né, em que vocês vão conquistar algum tipo de degree, seja o degree no sentido de bacharel, de pós-graduação, elas vão utilizar o TOEFL IBT, como referência por conta da prova de speaking, por conta da prova de writing. Então, o TOEFL IBT vai trabalhar as 4 habilidades. Então, são contextos diferentes, contextos específicos diferentes, né? Já no TOEFL ITP, a gente também pode utilizar como forma de admissão em algumas instituições, mas como a gente estava comentando aqui antes do treinamento, para programas curtos, de proficiência, né, para projetos institucionalizados, por exemplo, como Ciências Sem Fronteiras. Até havia perguntado para o Edson essa questão de doutorado sanduíche, porque eu sei que lá na USP a gente tem algumas aplicações no escritório com o pessoal da USP, e eles estão participando de programas de doutorado, e eles fazem o TOEFL ITP. Então, não sei se por uma questão de organização do programa deles, por ser um programa da USP, por exemplo, institucional, é autorizado, é aceito o TOEFL ITP, mas eles fazem dentro dessa prerrogativa. Então, a gente só vai deixar clara essa diferença no sentido de utilizar o TOEFL ITP como, sim, uma ferramenta institucional de avaliação de proficiência, tá? E a gente vai mostrar
onde esse teste pode ser utilizado. Então, como o nome está dizendo aqui, placements, né? Então no sentido de nivelamento. Eu quero saber qual é o meu nível de inglês. Eu quero ter uma ideia onde é que eu estou nessa referência internacional. Então existe uma grade de referência internacional chamada Common European Framework. Ele comentou algo a respeito sobre o Common European Framework. Eu vou falar para você sobre o Common European Framework, que é a tabela padrão de proficiência no aprendizado de qualquer idioma. Para que ela serve? Para que o Common European Framework existe? Exatamente para a gente nivelar numa perspectiva internacional. Porque eu estudo numa escola, a escola chama o meu estágio de básico, a outra escola chama de intermediário, a outra chama de pré-avançado, etc. Então essa escala padrão, ela serve exatamente para dizer onde todos estão, então a gente padroniza. Então o TOEFL ITP, ele faz isso, ele vai padronizar, ele vai nivelar o nível de inglês de vocês conforme uma escala internacional de avaliação. Isso é muito importante, porque abre portas na verdade para muitas coisas. Você ter um certificado que comprova que você tem inglês avançado, isso obviamente abre possibilidades acadêmicas para vocês, possibilidades acadêmicas, como também até no mundo profissional. Até para um processo seletivo isso também faz bastante diferença. Então, monitoring, na verdade, quem já tem uma referência, por exemplo, eu quero participar do programa Ciências Sem Fronteiras, a gente está sem edital, eu vou tentar alguma coisa ano que vem. Então, por que esse monitoring é muito importante? Eu faço um exame agora, eu tenho uma referência, eu consigo monitorar o meu desenvolvimento. Eu consigo avaliar quanto eu adquiri, quanto eu melhorei em um ano, por exemplo. Então, é importante. O TOEFL ITP também, como o IBT, tem validade de 2 anos. E é uma escala de referência importante para vocês. Prestei agora, 2 anos eu vou prestar novamente, eu posso até prestar antes, mas eu crio uma referência do meu desenvolvimento no inglês. Né? Advancement, óbvio, né? Então o progresso, a gente avalia o progresso, e além de admissão, como o próprio termo diz aqui na amarelo, para programas específicos. Né? Então não são programas muito abrangentes, né? No sentido de um doutorado, um pós-doutorado, mas são programas específicos. A gente usa o exemplo do próprio Ciência Sem Fronteiras. E aqui, de novo, essa comparação das características dos 2 exames. Então, como eu já havia dito, o IBT avalia as 4 habilidades, o ITP avalia somente as 2 habilidades. Então, o primeiro tem fala, audição, leitura, escrita. O segundo, o nosso aqui, o ITP, vai trabalhar somente audição e leitura. Então, tem provas de listening e reading. Não há prova de writing, ou seja, não há redação, não há questão dissertativa. E também não tem uma prova de speaking, tá? Então a gente vai focar exatamente nessa estruturação para vocês começarem a entender como se preparar para esse teste. A duração também é menor, né? Em torno de 4 horas de duração para o IBT, a gente tem em torno de 2 horas e meia, né? A prova em si leva 1 hora e 55 minutos. A gente tem alguns preparativos prévios, então normalmente a gente dá um período de 2 horas e meia de avaliação, inclusive nessa aplicação, no início de 2 horas e meia, o pessoal chegar, começar a preencher a ficha, né? Então é importante deixar esse tempo reservado. E o próprio custo também é um diferencial. Né? O IBT, lá na Mastertest, o voucher está em torno de R$950, o voucher para o IBT, enquanto o ITP, para quem quiser fazer lá, está em torno de R$350. Então tem essa questão de mensurar a importância dos 2 certificados. Mas eu estou num programa que só pode o IBT, então obviamente eu vou prestar o IBT, mas se eu só quiser saber o meu nível de inglês, se eu quiser me inscrever num programa de intercâmbio que não envolva programas de mestrado, enfim, graduação, seja só um programa Summer Course, por exemplo, para alguns casos o IBT serve, né, desses cursos desatrelados de degree, na verdade. Coloquei rapidinho também, o Edson já falou a respeito. Então, é sim o exame de proficiência mais utilizado para programas de graduação, pós-graduação, imigração, por exemplo. Tem alguns países que pedem o TOEFL ITP, alguns pedem o IELTS, por exemplo, né, como exame de proficiência para imigração. Então, é um campo muito vasto, muito amplo, nesse caso aqui do IBT. Eu vou passar rapidinho porque vocês já ouviram a respeito. Essa parte de estrutura também ele já explicou muito bem para vocês, eu não preciso retomar, só para a gente ter esse diferencial de um para o outro, para vocês terem uma ideia da diferença. Né? Então, só para a gente finalizar essa comparação, então a gente, grosseiramente falando, usa o IBT para programas de graduação, pós-graduação no exterior, principalmente nos países anglófonos, principalmente nos países em que a língua inglesa seja a língua nativa, porque, obviamente, esse programa requer um grau de fluência maior, porque há países em
em que vocês somente vão assistir aulas. Então vocês podem ser avaliados na questão do listening. Né? Eu sei, por exemplo, mesmo lá na USP, muita gente foi fazer um mestrado, por exemplo, na Alemanha, só com TOEFL ITP. Por quê? Porque é uma parte só de audição. Né? Então ele pode ser avaliado exclusivamente no listening. Mas, grosseiramente falando, quando falamos em graduação e pós-graduação, a gente fala em IBT. Quando a gente fala em programas específicos, né, principalmente o Ciências Sem Fronteiras, pós-graduação no Brasil, algumas instituições, eu não sei quais são especificamente, mas algumas instituições aceitam a ITP como proficiência para mestrado e doutorado. E uso, inclusive, como exemplo, a USP. Eu não sei como é que é aqui na Unesp, né? É importante a gente se informar a respeito. Mas o pessoal que faz aplicações pela USP lá usa o ITP como proficiência para o doutorado. Então eles têm um score, né? A instituição pede um score mínimo e a pessoa atingindo esse score, ela já usa o ITP como a proficiência do mestrado ou do doutorado. Né? Até coloquei esse aviso aqui que eu acho importante, né? Que o ITP normalmente não pode ser usado como substituto do IBT. É importante a gente recorrer à informação com a instituição. A gente às vezes vê no prospecto do curso score do TOEFL. Então é importante a gente diferenciar, não, mas qual TOEFL você está procurando, para que vocês tenham certeza de qual exame prestar. Então essa comparação dos dois, eu fiz rapidinho aqui, porque eu sei que o Edson já falou bastante a respeito do IBT. Agora, especificamente falando, vamos falar do ITP, das estruturas do ITP e de como a gente pode se preparar para o TOEFL ITP. Deixa eu controlar o tempo aqui. Tá? Então, é um programa muito efetivo, por quê? Porque ele tem a capacidade de se adequar à realidade da instituição. Então, as datas são elásticas, né? As datas ficam a critério da instituição. Importante, é um exame feito localmente. Então, a própria instituição se torna centro aplicador e a própria instituição oferece o TOEFL ITP. Vocês estão aqui como exemplo, né? Vocês vão fazer um exame internacional de certificação aqui na própria Unesp. Então é um diferencial e é por isso que das modalidades on-site, quer dizer, as modalidades que não são online de testes, o TOEFL ITP é o maior do mundo, com cerca de 2.500 instituições acadêmicas. No ano passado, por exemplo, foram mais de 600.000 testes aplicados, acho que só Ciências Sem Fronteiras dá em torno de 100.000 testes aplicados. Então só no Brasil de TOEFL ITP dá em torno de 100.000 aplicações, independentemente do motivo. É um programa muito vasto, muito amplo, e acho que abre as portas para estudo internacional. Além das instituições, das aplicações institucionais, a gente usa o TOEFL ITP, como eu já disse para vocês, para a escala de proficiência, né, para que vocês saibam qual é o nível de inglês de vocês, mas eu já falei sobre isso. Quais são as estruturas, quais são as partes, as seções do TOEFL ITP? São 3. Primeiramente, compreensão auditiva, que é aquele famoso listening, que tem duração de 35 minutos. Eu coloquei alguns exemplos de questões aqui para a gente entender como é que funciona essa avaliação de listening no TOEFL ITP, porque há casos em que são lidos textos pequenos, há casos em que são lidas pequenas conversações, há casos em que é um discurso, um diálogo maior, e aí o teste pede que vocês interajam com essa informação através das questões. Normalmente ocorre algum tipo de pegadinha, normalmente ocorre algum tipo de tricky question, no sentido de que a pessoa no texto oral fala car, você olha lá, a opção tem car, só que a opção está falando não é um carro. A pessoa fala carro, você fala não é um carro, exatamente para ver se você conseguiu pegar o contexto como um todo. Então é muito importante, nesse momento de listening, ter tranquilidade, não entrar naquele desespero de ler tudo. Então, assim, ouvir primeiro a questão, entender o contexto, porque normalmente as perguntas, elas têm essa pegadinha no sentido de ver se você entendeu o contexto e não simplesmente palavras soltas. A estrutura e expressão escrita, também eu trouxe algumas sentenças, algumas questões de exemplo. A gente tem duas partes. Primeiro, a parte de estrutura, que a gente vai trabalhar algo muito parecido com gramática, seria algo como uma avaliação gramatical. Então aparecem aí uso de tempos verbais, uso de conjunções, etc. Então é o momento que a gente tem um conteúdo mais palpável no sentido de formalização, né? Um conteúdo mais voltado para a gramática. A parte de expressão escrita seria algo mais voltado para a parte de vocabulário.
Então a gente na segunda parte, na segunda sessão, que é bem curtinha, são só 25 minutos, a gente vai trabalhar algo parecido com gramática, então habilidades gramaticais e habilidades lexicais de vocês. Então a gramática, a estrutura de sentença e palavras, né, vocabulário. A terceira parte é a parte de compreensão de texto, né, a parte de interpretação de texto, que aí sim realmente merece um pouco mais de atenção de vocês. Primeiro, por ser a última parte da aplicação, por ser a parte mais longa, são 55 minutos, e é aquela que fica para o fim. E é exatamente nesse momento que os alunos se perdem, nessa parte da aplicação é que o pessoal se perde. Então, quando a gente começar a falar de preparação, eu vou dar algumas dicas para vocês começarem a se preparar e no momento da prova vocês não perderem o foco. Vai ser aqui, né? Tem esse relógio aqui, esse relógio é valioso, é precioso, porque normalmente nessa parte o pessoal começa a ler, perde tempo, quando vê já faltam 10 minutos para o fim e entra naquele nível de desespero. Vamos lá então. Aqui o Common European Framework. Então, como eu havia falado para vocês, essa é uma escala padrão do nível de proficiência, então não importa o idioma que você fale, sempre internacionalmente falando, a escala de referência vai ser essa. Tá? Então, quem estiver aprendendo outro idioma, por exemplo, precisar prestar outros exames de proficiência, eu posso até usar o de espanhol, que é aquele DELE, né, do Cervantes, também vai usar essa nomenclatura. Mesmo os exames em francês, usa essa nomenclatura porque é uma nomenclatura internacional que vai de A1, que seria o nível mais básico, que a gente fala do beginner, até o C2, que seria o proficient user. Então a gente tem o nível A, que são os iniciantes, o nível B, B1, B2, que seria o falante independente, né? O score, normalmente requerido para empresas, para programas de seleção, institucionais, normalmente está nessa faixa de B1, B2, seria o independent user, que é, ou seja, uma pessoa que consegue ler, interpretar um texto, que consegue se comunicar em inglês, mas ainda não é um proficient user. Normalmente, proficient users são pessoas que já trabalham com o idioma, que já têm um contato maior, ou seja, uma pessoa que teria o idioma algo muito mais, algo próximo do seu próprio idioma natal. Então o C1 e o C2 são os usuários proficientes e eles teriam o inglês algo muito próximo disso. Então, normalmente, grosseiramente falando, a gente tem essa escala de avaliação do TOEFL ITP entre B1 e B2, e aqui a gente tem os scores correspondentes. Né? Então, a pontuação máxima do teste é 677. Então, a partir de 627, a gente tem o nível de proficiência C1. Então, a escala de mensuração do TOEFL ITP não engloba o C2, mas sendo o C1 já está aí muito além da média mesmo de aprendizado, a gente considerando o Brasil. Você tem um C1, você tem um score de C1, um certificado C1, já abre muitas portas para vocês. Tá? E as outras correlações, né? Então, em torno de 300 a gente tem A1, 460 B1 ou B2. Alguém que já prestou o ITP antes? Você conseguiu localizar o seu score a partir daí? Tá? Então, dá para ter esse monitoramento, dá para você, numa próxima oportunidade, conseguir avançar no seu grau de proficiência, até mesmo porque você avançar ajuda bastante, né? Muitas portas para vocês. Tá? Então, só para a gente deixar claro o porquê de se fazer um exame internacional de proficiência, exatamente para que vocês façam parte de um contexto internacional de nivelamento. Aqui tem só os diferenciais do TOEFL ITP. O pessoal do marketing vai fazer um material de divulgação que eu acho interessante. Tem esses 8 motivos para fazer o TOEFL ITP. Eu acho importante a gente falar, principalmente, de programas de bolsas. Né? Eu acho que é um diferencial importante por ser uma avaliação institucional. Eu presumo que vocês estejam atrás de algum projeto acadêmico, então o ITP é aquele que fornece mesmo a concessão de bolsas pelos órgãos públicos, principalmente na questão voltada à proficiência. A gente tem esse número 5, que vocês podem também se inscrever em programas de admissão para projetos que não envolvam países anglófonos, por exemplo, e que não envolvam conferência de diploma, né, que não seja um curso de degree, por exemplo. Então, um curso de extensão, por exemplo, ele pode aceitar o TOEFL ITP, o Summer Course, enfim, qualquer outro projeto que não uma graduação, uma pós-graduação, vão aceitar o TOEFL ITP. A gente pode mandar essa apresentação para vocês, será? Por e-mail? Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês por e-mail, tá? Porque não tem nada aqui que eu não possa falar para vocês. Vamos lá falar da estrutura e do tempo.
diferença básica, né, entre o ITP e o IBT é a questão do ITP ser uma prova de papel, tá? Ela está em formato de papel. É importante a gente ressaltar essa questão de não aprovar ou reprovar. Então a gente vai mensurar, a gente tem um score que vai da nota mais baixa, né, até de A2 até o C1. Então vocês não vão ser aprovados ou reprovados, vocês vão ter o nível de inglês de vocês nivelados, e obviamente depende do programa que vocês querem se inscrever. Normalmente a instituição pede um score mínimo para que vocês sejam aprovados nesse projeto. O TOEFL ITP é apresentado em diversos formatos de teste. Então, por exemplo, você vai fazer um teste agora de novo, você vai fazer um outro formato, é um outro teste, você precisa ter um outro código de forma. Por quê? Porque a prova se mantém sempre atual, sempre diversa, né? A gente tem a possibilidade de fazer sempre um teste novo, e como eu disse para vocês, foram mais de 100 mil aplicações aqui no Brasil, né? Então a prova precisa se manter de certa forma atual, variada, para que a gente não incorra em nenhum tipo de fraude. Eu vou focar aqui no Level 1, a gente tem o Level 2 também, do TOEFL ITP, que para níveis de básico e intermediário, mas aqui a gente vai trabalhar o Level 1, que é o específico para vocês. A divisão de tempo, eu já falei rapidinho, mas está aí para vocês verem. Então, 35 minutos de listening, 25 minutos de structure e 55 minutos de reading. Passa muito rápido. Se a gente fizer uma proporção do número de questões por minuto, se a gente comparar o próprio vestibular, né? O vestibular, o que? São 5 horas hoje em dia, a aplicação do vestibular, 4, 5 horas, para em torno de 100 questões, né? Então, é desumana, na verdade, essa proporção de questões por minuto. Vocês precisam ser ágeis, vocês precisam ter objetivo, ter foco na resolução do teste. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas dicas daqui a pouco. Porque 25 minutos nessa parte de structure realmente vai muito rápido. Mas a parte de reading é a parte que eu vou focar mais um pouco, porque realmente é a parte que demanda mais gestão de tempo de vocês. O listening, todo mundo tem medo, todo mundo fala, mas é a parte mais tranquila do teste. De verdade, é a parte assim, mais tranquila, que dá para fazer com tranquilidade. A gente não tem essa preocupação com o tempo, porque ele começa e encerra com o próprio CD, então vocês conseguem se desempenhar de modo tranquilo na parte de listening. São 140 questões dispostas em 1 hora e 55 minutos. Vocês vão ficar aqui mais tempo, porque tem em torno de meia hora para vocês chegarem, fazer o preenchimento cadastral, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pontuação mínima 310, máxima 677. Né? Só um outro resumo dessa estrutura, notas mínimas e máximas para cada parte. Né? Número de questões, 50 para listening, 40 para structure, 50 para a parte de reading. Tá? E aí tem o texto também na parte de reading, a gente vai dar uma olhada sobre nessa estrutura daqui a pouquinho. Coloquei aqui um resumo dos assuntos que são tratados no TOEFL ITP, né? Só a critério de curiosidade, né? O contexto de uso é normalmente um contexto acadêmico. Então aqui a gente tem arte, humanidade, ciência. Então, por exemplo, há exemplos de aula de história, de análise literária, de poesia. Então é esse contexto que vocês vão encontrar no TOEFL. Pode ser familiar em alguns assuntos, mas não muito familiar em outros. Esses dias eu estava fazendo uma aplicação, de repente estava ouvindo alguém falar de poesia. Eu falei, nossa, mas eles estão realmente falando de poesia no TOEFL. Então há essa possibilidade, sim, né? Porque é uma prova abrangente na questão mesmo do contexto acadêmico, isso envolve todas as áreas da ciência. Então não estranhe. Tem até questões relacionadas à vida no campus, por exemplo, horário da aula, sala de aula, troca de professor. Então é algo que é familiar, é um contexto familiar para vocês de alguma forma. Eu não acho que seja muito complexo, muito diferente. Em contrapartida, a gente tem o TOEIC, que aí sim a gente tem um contexto voltado para o campo profissional. Talvez vocês estranhariam. E-mail corporativo, reunião de negócios. Aqui não, aqui é algo que acho que faz parte mesmo do contexto de vida de vocês. Tem General Topics, como está escrito aqui, meio ambiente, língua, mas ele tem, esses assuntos têm um peso menor na aplicação, como os assuntos de contexto acadêmico. Então eu coloquei aqui só a critério de curiosidade para vocês saberem qual é o contexto de uso, qual é o recorte de uso linguístico do TOEFL ITP. Sempre uma dúvida que é recorrente em relação ao sotaque. Mas qual é o inglês utilizado no exame? Há uma mescla. Há testes que eu uso mais sotaque americano, tem outros que tem mais a presença do sotaque britânico. O próprio locutor muda de um exame para outro. Tem locuções que são feitas por uma pessoa com sotaque britânico, outras com sotaque americano. Então, para vocês ficarem tranquilos, as duas variedades de sotaque
serão trabalhadas. Não tem outro tipo de sotaque muito recorrente. Normalmente eles ficam mesmo entre o americano e o britânico, tá? Grosseiramente falando, mais um pouquinho de americano do que de britânico. Eu não sei qual que é a preferência de vocês, mas enfim, acho que essa parte de listening é uma parte tranquila. Um ponto para a gente começar a falar de preparação aqui. Preparar-se para o teste não é estudar inglês. São dois pilares diferentes. Por muito tempo, eu fui coordenador de cursos de idiomas, então eu dou aula de inglês num contexto, eu dava aula de preparação de TOEFL num outro contexto. Assim como a gente tem o vestibular, a gente estuda os 3 anos do ensino médio, tem gente ainda que precisa de cursinho, porque a gente precisa dominar a estrutura, né? A gente precisa dominar a técnica de como realizar esse teste. Então a gente vai trabalhar estruturas, mas para que vocês entendam que para se preparar para o teste, o nível de inglês já tem que ter sido preparado, você já tem que ter trabalhado o inglês de vocês anteriormente. Então é um acúmulo de conhecimento de anos mesmo, de aprendizado, de leitura. É muito importante que vocês já estejam no nível técnico, eu digo na questão da proficiência, e agora a gente vai entender como a gente vai colocar o nosso potencial linguístico a nosso favor dentro dessa preparação para o exame, que também é algo recorrente. Eu vejo muito. Há muitos candidatos com potencial linguístico, gente que fala bem inglês, gente que lê bem inglês, mas chega no momento do teste parece que dá uma pane, parece que dá um curto-circuito, não sei se é nervoso, ansiedade, e a pessoa não consegue se desempenhar muito bem. Então, a melhoria da proficiência pode sim levar um tempo, então também não criem aquela expectativa, fiz uma aplicação agora, daqui a um mês, por exemplo, vou fazer uma outra aplicação e vou melhorar consideravelmente. Isso não existe. A gente da área de línguas, a gente sabe que o aprendizado de uma língua, qualquer língua, é sim um processo que leva tempo e leva, na verdade, tempo de exposição. Acho que é importante a gente, quando fala em aprendizado de língua, qual é o tempo de exposição que vocês têm em inglês? Vocês leem de modo considerável inglês? Vocês usam inglês no cotidiano de vocês? Eu sou pouco exposto ao inglês, por exemplo, 6, 7 horas do meu dia, e eu às vezes entro em férias, fico um tempinho sem falar. Quando eu volto, eu já sinto que tem alguma coisa de errado. Então, assim, a exposição ao idioma é algo muito importante. Sugiro que vocês façam leituras em inglês de modo recorrente, algum site, né? A gente tem revistas científicas, por exemplo. Grande parte das revistas científicas estão em inglês, né? Grande parte dos textos que a gente tem que ler, presumo que na área de vocês também, são em inglês. Antes do teste, então, a gente precisa se familiarizar com o formato do teste, com a estrutura do teste, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou começar falando para vocês, primeiramente, da parte que dá mais enrosco na hora da aplicação, que é essa aqui, o raio da folha de respostas, tá? Esse, normalmente, você vai ser aplicador, normalmente é o momento que o pessoal surta mesmo, assim, incrível. O teste não começou e o pessoal já está, assim, viajando na batatinha totalmente. Eu tenho aplicação 2 vezes por semana na Maceteste, tanto de TOEFL quanto de TOEIC. E de TOEIC especificamente falando, é gente que trabalha em empresa, vive num ambiente altamente sob pressão, né? Já está acostumado, habituado, chega na prova, faz tudo errado. Então eu já vou antecipar o preenchimento para vocês aqui, para que no momento do teste vocês saibam o que fazer e fiquem tranquilos. Não é. Esse primeiro campo aqui, a gente vai anotar nome e sobrenome, na verdade o contrário. Tá? O preenchimento é feito ao contrário. Primeiro o último sobrenome, espaço, primeiro nome. É bom que você vai rever o treinamento também, né? Último sobrenome, espaço, primeiro nome. Não entram aí júnior, filho, neto, né, esses títulos de família, nem de, das. Então é um preenchimento muito simples. Somente o último sobrenome, dá um espaço, primeiro nome, e aí vocês vão pintar as bolinhas correspondentes ao nome. Parece uma observação, parece fácil, né? Parece uma orientação muito simples. Mas eu já vi absurdos homéricos. Já tive um aluno numa aplicação, nossa, o nome dele, sei lá, era Paulo. Ele colocou o P aqui, o A aqui, o U aqui, o L aqui, o A aqui, porque é o fator estresse, eu presumo, né? A pessoa fica mesmo muito alterada. Não. Tá? Então, a primeira parte que vocês vão preencher é a folha de respostas, então vocês já sabem do que se trata, vocês já não vão ficar tão nervosos. O documento que a gente usa como número de identificação é o CPF. Então, no dia vocês vão anotar aqui no campo 2 o número de CPF, só que vai ficar faltando um dígito. É isso mesmo. Então, quem tem CPF iniciado com 0, anota o 0, né? Às vezes tem 2 zeros hoje em dia, anota os 2 zeros, mas o último dígito, né? O último número do dígito não vai ser preenchido.
E aí tem os outros campos, né? Data de nascimento, padrão em inglês, esse código que vai ser passado por vocês no dia. Então é importante que vocês já estejam familiarizados com essa folha de respostas para que no momento vocês não tenham um choque duplo. Outro ponto também que vocês vão ter que preencher, então anotar sexo, masculino, feminino, level 1, place of testing, né, que é aqui a Instituto de Química da Unesp de Araraquara, e esse ponto aqui que vocês vão copiar essa sentença, que começa com a hereby, nesse ponto aqui embaixo. Então é um preenchimento de certa forma simples, são orientações de certa forma simples, mas que no momento de estresse tornam-se um verdadeiro tormento para alguns. E às vezes a pessoa erra, ela fica mais nervosa, ela começa a suar, ela começa a se desesperar, acha que a borracha não vai apagar direito, vai sair errado. Então, assim, é importante essa preparação, porque pelo menos nesse ponto do dia vocês já estarão mais... Mas deixa eu aproveitar. No Place of Testing, tem alguma padronização que a gente deva adotar? Olha, eu acho, Vinícius, que você não precisa colocar Instituto de Química, você vai colocar o Unesp Araraquara. Unesp Araraquara. Porque o nosso registro lá é esse. Não há uma diferenciação dos institutos ou das faculdades pra gente. Então coloca só o Unesp vai fazer aqui ou na letras, coloca o Unesp o registro do Place of Testing é o mesmo. É, o Place of Testing é o mesmo. Porque pra gente a instituição é uma só. Aí acho que é importante começar a falar disso nos treinamentos online também. Porque a gente fala só o nome da instituição e cria, porque a instituição para você é Instituto de Química, né? Mas pra gente é o Unesp Araraquara. Então o Unesp Araraquara, melhor. E no caso de algum erro, aí que a pessoa, tudo bem, vai ser a lápis, então a pessoa pode apagar. Pode apagar. Tá? Mas no caso da pessoa rasgar a folha tentando apagar, existe a possibilidade de substituir? Eu falo que não. Que aí nesse caso a pessoa perde o teste. Na verdade, quem perde o teste é a faculdade. Você pode oferecer um teste novo para essa pessoa, mas em questão de estoque, vai ter um problema. É como se você tivesse tido 2 candidatos fazendo um único teste. Então, por isso que a gente precisa fazer com calma para evitar esse tipo de problema. Então, orientar, Vinícius, para que os próprios, né, os fiscais, circulem pela sala, deem uma olhada para o pessoal e vai fazendo campo a campo, né, vai fazendo essa aplicação vez por vez, com calma, se demorar meia hora, 40 minutos, não tem problema, para a gente evitar esse tipo de transtorno. A gente até pede para que vocês tragam material extra, né, mas... se eu tiver Mas acho que até a gente vai fazer uma preparação para os alunos inscritos aqui, então a gente vai rever tudo isso para deixar bem... passar esse treinamento para o pessoal antes, acho que ajuda muito. Isso né? é isso que a gente está planejando. Tem gente que chega aqui e não tem um outro treinamento que eu posso te passar que é mesmo só para aplicação. Legal. Tem um que é diferente, que é só para os candidatos mesmo. Então aqui a gente tem uma cópia do textbook, ele é pequenininho, assim, parece que é ruim, mas é pior, na verdade. Porque numa carteira dessa, ele vai criando aqueles degraus, assim, né? Então, ele é pequenininho, eu acho horrível, a letrinha pequenininha também, tá? E aí a gente vai recolher nesse dia, deixa eu voltar, 2 informações. Vocês vão anotar na folha de respostas. Aqui o número de série, cada candidato tem um número diferente, e aqui o código de forma, que é o mesmo para todos. Então, todo mundo terá nesse dia o mesmo código de forma. Essas 2 informações vão ser anotadas num campo específico na folha de respostas. E a folha de respostas do TOEFL ITP, ela tem só frente, ela não tem verso. Então tudo fica apertadinho, assim, às vezes é difícil de conciliar por conta disso. Vocês têm um espaço diminuído também. A gente tem até um exemplo de como preencher a folha de respostas. E aí o que eu sugiro a vocês? Não pressionem muito a folha, porque se tiver que apagar fica aquele borrão, mas também não pode ser muito fraco. Então a regra é fazer com que o número desapareça. Tá? Então, desaparecendo, ficando aquele cinza, aquele matiz de cinza, tá ótimo. Tudo isso é feito ao lápis também, né? É importante que a gente ressalte isso, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a parte das respostas estão aqui. Um ponto importante para a gente ressaltar é que tudo é anotado diretamente aqui. Não há tempo de transferência, como no vestibular, você marca lá no textbook e transfere para cá. Aqui não há esse tempo. Tá? Na verdade, não é autorizado nenhum tipo de anotação no textbook, a não ser na parte de listening. Na parte de listening vocês podem anotar alguma coisa, mas não a resposta. A resposta tem que vir aqui, porque uma vez que o aplicador fechar a sessão, vocês não podem voltar. Então, uma vez finalizada a parte 1, vocês não podem anotar as respostas lá na parte 2, na parte D e 3 também, respectivamente. Algumas dicas de preparação, eu já tinha falado sobre essa questão de leitura, então eu volto e reitero isso para vocês. Eu, por exemplo, quando eu dava aula de inglês, eu sempre orientava os alunos o seguinte: olha, veja qual é a função do inglês na sua vida
qual a importância do inglês na sua vida e tente disponibilizar um pouco do seu dia para o inglês. Tem alunos que perguntam, eu posso estudar 2 horas no domingo ou 5 minutos todos os dias. Eu sempre indico 5 minutos todos os dias. Antes 5 minutos, 10 minutos todo dia, do que um monte que vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais absorver a informação. Então, se vocês, nesse momento pré-aplicação, continuarem esse trabalho, darem 5, 10 minutos no dia de vocês para o inglês, vocês mantêm a mente de vocês ativada, porque a linguagem é um processo mental. A linguagem é um processo mental muito forte, isso envolve processos profundos na nossa mente, um deles envolve conhecimento temporário. Se eu não uso esse conhecimento, ele vai lá para a pasta de arquivos temporários como no computador. E toda vez que a minha mente tiver que retomar esse conhecimento, vai levar um tempo, vai ser algo truncado sim. Então, se eu mantenho a minha mente ativada em inglês continuamente, essa transferência ela se torna mais tranquila, né? Menos traumática. Então, essa preparação, assistir filme, leituras em inglês, um jornal, um periódico, eu, por exemplo, meu celular, meu computador, é tudo em inglês. Não esse trabalho, né? Mas em casa é tudo em inglês, porque é o modo que eu tenho de manter tudo a língua ativada. Mas obviamente depende de como o inglês é importante, né? Qual a importância do inglês no cotidiano de vocês. Durante o teste, aqui algumas dicas muito importantes. Trabalhe rapidamente, né? Eu sei que parece o contrário do que os pedagogos normalmente falam, mas é essa a observação mesmo. Vocês precisam ser objetivos na prova. Não sei, não sei. Sei, não sei, não vai, talvez apareça, mas assim, não tenham esse hábito de pensar demais ao longo do teste, tá? Porque o pensar demais acaba se tornando um problema para vocês, principalmente na parte de reading. Aí a minha sugestão, leiam as questões antes dos textos. Façam a leitura das questões antes de lerem os textos da parte de reading. Aí aqui eu falo como professor de línguas, na verdade, porque fica muito mais fácil de vocês depreenderem as respostas, uma vez que você já sabe o que o texto está pedindo. Às vezes a gente tem um texto gigantesco, vocês morrem numa única palavra que vocês não entenderam e ficam lá, mas o que é isso, o que é isso, que o texto... E as questões não têm nenhum tipo de correlação com o que está sendo, com essa palavra que você encontrou dificuldade na leitura, né? Já falei sobre as respostas diretamente na folha de respostas e tempo. Então esse relógio aqui tem que ser uma referência para vocês. Por quê? A norma diz que os aplicadores devem avisar quando faltarem 10 e 5 minutos para o término das sessões de reading e da sessão de structure e reading. Só que é muito pouco tempo, né? Se você estiver na metade do teste, alguém avisa, faltam 10 minutos, aí acabou, aí lascou-se tudo de uma vez, porque entra no desespero. Então usem o relógio como referência. Vão estar projetados, por exemplo, eu acho que aqui no telão, os horários de início e término. Então vocês conseguem controlar bem o tempo de vocês. Né? Tente responder as perguntas com a melhor sua capacidade, isso é óbvio. Né? Então eu acho que a referência é essa. Você não sabe, até pode deixar reservado para outro momento, mas eu sugiro que vocês façam um teste sempre de modo corrente. Vocês preenchem todas as questões mesmo. Talvez no fim você tenha tempo de retomar a questão. Mas só se houver tempo. Se não houver tempo, já deixa como está. Diferentemente de deixar a questão em branco e ter que voltar, às vezes o tempo não dá e vocês acabam perdendo essa questão. Às vezes chutar acaba sendo uma falha não tão horrível quanto deixar em branco e depois fazer de qualquer forma no final. Para vocês trazerem no dia do teste, então, documento original com foto para identificação e um número de CPF, porque é o número de CPF que vai ser utilizado no teste. Lápis, né, número 2 ou HB, porque a prova é toda feita a lápis. Em nenhum momento da aplicação vocês vão utilizar a caneta, a não ser que talvez para assinar a lista de presença. Né? Não sei se a universidade pede a caneta, mas aí só assinar a lista de presença, o restante ele é todo feito a lápis, exatamente para que vocês consigam apagar, né? Para que vocês tenham a possibilidade de apagar quando acontecer um erro. Né? A gente até colocou a observação de que lápis e borrachas não serão fornecidos pelo centro aplicador, eu não sei se é a norma aqui, mas normalmente é o próprio candidato que precisa trazer o seu material. Né? A gente tem um curso preparatório de TOEFL, né? A Mastertest divulga, é um livro de preparação para quem tiver interesse, que tem algumas dicas de questões, tem um simulado de teste, então para quem precisa trabalhar essa preparação específica, é um material interessante e não é tão caro. Normalmente quando a gente fala em material de preparação, a gente fala em livros de 300, 400 reais. Esse é um material que, se não me engano, no site da Mastertest sai 120, 130 reais. Para livros de idiomas é um valor baixo até.
com que a gente tem referência hoje em dia. Por quê? Porque o que eu vou fazer é exatamente isso. A gente vai dar uma olhada agora em questões práticas, né? Em practice questions. Vamos ver como é que vocês estão no inglês. Alguém quer ler para mim? Não? Muita vergonha? Tá bom, eu leio para vocês. Então eu coloquei aqui um recorte, primeiro da parte de listening, tá? E da seção A da parte de listening, que são short texts. São textos curtos, bem rápidos, que vocês precisam encontrar a resposta. Então o CD vai ler para vocês. I don't like this painting very much, neither do I. E aí o narrador vai perguntar, what does the man mean? E aí? He doesn't like the painting either, he doesn't know how to paint, he doesn't have any paintings, or he doesn't know what to do. Tá? É assim, tá? Tranquila essa, né? Essa aqui é só para... só para animar, tá? Mas na verdade essa primeira parte do listening é sim mais simples, né? Porque são contextos curtos e objetivos. A outra parte já fica um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente já tem um texto grande, só que não é um texto, isso é um texto oral, a pessoa vai falar isso para vocês. E aí você no momento tem que conciliar a audição, né? Você precisa ouvir o que está sendo dito, você precisa conciliar o textbook, a folha de respostas, o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha, quer dizer, o seu nervosismo, enfim, então é muito envolvido nesse momento. O que eu sugiro? Vocês, nesse instante, foquem no texto, foquem na audição, não fiquem olhando as questões, porque às vezes ao olhar as questões, vocês vão abrir precedentes para essas pegadinhas, porque vocês ficam focando em palavras soltas e não no contexto. Vamos dar uma olhada aqui, vamos lá. Listen to an instructor talk to his class about a television program. I'd like to tell you about an interesting TV program that will be shown this coming Thursday. It will be from 9 to 10 p.m. on Channel 4. It's part of a series called Mysteries of Human Biology. The subject of the program is the human brain, how it functions and how it can malfunction. Topics that will be covered are dreams, memory, and depression. These topics are illustrated with outstanding computer animation that makes the explanations easy to follow. Make an effort to see this show. Since you've been studying the nervous system in class, I know you'll find it very helpful. Questão é: what's the main purpose of the program? Tranquilo por enquanto, né? E aí? To demonstrate the latest use of computer graphics. Já vou falar sobre isso. To discuss the possibility of an economic depression, to explain the workings of the brain, to dramatize a famous mystery story. Qual? Mas está tranquilo, por quê? Porque aquilo está escrito para vocês. Então vocês viram que eu falei sobre pegadinhas? A gente tem aqui computer graphics, e tem algo no meio que ele fala algo parecido com graphics or computer. Então sempre nas questões você terá algo que vai ser dito no meio da locução, só que não se refere a isso. Então prestem muita atenção, porque a gente vai encontrar pelo menos uma ou duas palavras das outras questões, das que estão erradas, a gente vai encontrar esses termos sendo ditos na locução. E é aí que a gente se confunde. Por quê? Porque se eu focar nisso aqui, se eu ficar olhando as questões e não prestar atenção, ele vai falar graphics, ele é graphics, é isso aí. Vou marcar graphics e vou direto na questão errada. Então parece que é simples por conta do texto estar transcrito. Mas na verdade, no momento do teste, é muito importante vocês abstraírem mesmo a questão e deixar para ouvir somente o listen. Então vocês falaram que é sim, né? É isso aí, tá? To explain the workings of the brain, né? Essa também parece que é bem óbvio. Parte 2, a parte de Structure and Written Expression. Para mim, é a parte mais gostosa, porque é gramática, enfim, mas normalmente é onde dá o tilt, dá a pane no pessoal. Vamos lá. Geysers have often been compared to volcanoes, blah blah blah. They both emit hot liquids from below the Earth's surface. E aí a gente tem uma série de conjunções. A gente tem 4 opções de conjunções ou locuções, na verdade, conjuntivas, de contexto semântico diferente, mas na verdade para alguns isso é grego da mesma forma, porque eu tenho due to, because, in spite of, regardless of. E aí qual é a minha dica para vocês? Eliminem, né? Eliminação é a forma melhor de sanar dúvidas na hora, porque se eu elimino aquela que eu tenho certeza que não é, eu acho que a resposta está fácil para vocês desse? Mais ou menos? Uma dúvida?
Porque se eu elimino aquele que eu tenho certeza, algum daqui que você tem certeza que não é? Qual? A D? Por que não? Porque é o contrário. Perfeito. Então você fez uma interpretação semântica. Eu gosto normalmente de fazer interpretações sintáticas. Por quê? Se eu tenho uma conjunção e uma preposição, o que eu tenho que obrigatoriamente ter depois deles? Um verbo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então aqui eu tenho duas opções de of, né? Aqui, in spite of, regardless of, ele interpretou a semântica, mesmo sentido, está certo, realmente não é essa, mas também a questão estrutural ajuda bastante no momento da dúvida, né? Eu tenho duas opções que tem of, mas eu não tenho um verbo seguido, eu tenho um sujeito, eu tenho um they depois da frase, tá? Não vou usar esse termo de gramática, pessoal, eu tenho uma pessoa, então pronto, eu tenho uma pessoa depois, então eu já excluí pelo menos essas duas aqui, vai sobrar due to e because. Aí a gente tem também uma opção com to. Eu posso falar due to they, posso colocar um to, posso ter uma preposição e uma pessoa depois. Então vocês entendem que a gente consegue às vezes eliminar só utilizando argumentos estruturais que não necessariamente envolvam semântica. Eu posso não fazer ideia do significado de regardless. Faço ideia do que significa regardless, mas eu já sei que regardless of não pode ser, porque regardless of seria regardless of emitting, ou regardless of the emission, tá? Então vai ter ou um termo nominal e não uma sentença iniciando depois. Tudo bem? E aqui vai ser então because, tá? É uma explicativa, né? Então é uma sentença, uma explica a outra, né? Aquelas famosas orações coordenadas, que todo mundo gosta bastante, né? Coordenadas, mas é incrível como esse conhecimento ajuda muito na hora da prova, né? Mas não é todo mundo que gosta disso. Tudo bem aqui? Vamos lá, mais uma opção aqui, essa aqui é legal. A parte de structure, né? A parte de written expression, na verdade. Então, normalmente as questões são apresentadas dessa forma, a gente tem sentenças sublinhadas e vocês precisam escolher a opção incorreta, tá? Nesse exemplo aqui, é a opção incorreta que vocês vão encontrar. Então, serving several terms in Congress, Shirley Chisholm became an important United States politician. E aí? Mesmo procedimento. Por eliminação, a gente consegue excluir, mesmo não entendendo chaiza do que está sendo dito. Na verdade, isso está bem na cara. Se eu não entendi qual é a proposta desse exercício, o que é? Você precisa identificar a errada. A palavra sublinhada errada. Por quê? Exatamente. Several, a gente está falando em quantidade, e a gente tem o termo que está no singular depois. Tá? Então, a eliminação ajuda bastante, mas normalmente é esse exercício que as pessoas ficam mais em dúvida, porque encontrar o errado não parece ser tão simples assim, né? Gente, essa questão está bastante óbvia, mas normalmente surgem algumas dúvidas aí, tá? Espero a questão correta. Vamos lá então, parte 3, para a gente encerrar essa parte de preparação. A gente tem o Reading Comprehension, tá? Eu acho que essa parte é mais simples na questão do que será avaliado, mas mais complexa no sentido de preparação. Por quê? Como eu disse para vocês, o importante é a gente ler as questões antes. Se eu pego um texto desse tamanho, na verdade tem um ou dois textos, tem questões que apresentam dois textos juntos. E se eu focar muito em entender esses textos, eu vou perder tempo, vai acabar o tempo, eu não vou conseguir concluir. Então, grande parte das dificuldades aqui estão relacionadas à não conclusão, à má gestão de tempo, do que necessariamente pelo conteúdo dessa parte. Porque perco muito tempo nas questões mais fáceis, no começo, quando chega no fim, que são as questões mais complexas, exatamente o momento que eu tenho que fazer com pressa. Tá? Vou dar um tempinho para vocês lerem, então, em silêncio. A gente vai partir para as questões. E eu tenho um momento que, no momento dessa leitura, vocês estão aqui, vocês estão focando exatamente nas palavras
mais difíceis, mas esse é o intuito mesmo. Então eles vão colocar termos que não são tão comuns no uso, porque como eu não sei se é tão complicado assim, né? Mas nesses, por exemplo, wheres da vida, né? Esse yardstick, unravel, que os candidatos travam, que a pessoa acha que não entende o texto todo só por conta de uma palavra. Na verdade, sim, mesmo que eu não consiga entender o significado de yardstick, se eu juntar dois conceitos diferentes, então yard é um quintal, stick vara, na verdade é uma fita métrica, mas assim, dá para entender, o texto todo não vai se perder. E aí, é uma dica que eu dava muito para os meus alunos de inglês, peguem pelo contexto. Então, o texto tem que ser entendido pelo contexto, não há necessidade de se entender cada uma das palavras. Até mesmo que vocês vão ver, as questões não estão relacionadas aos termos difíceis. Vamos lá. What's the main idea of the passage? In modern society, we must take more time for our neighbors. The traditions of society are timeless. An accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society. Society judges people by the times at which they conduct certain activities. E aí? Vamos retomar o texto? Então, primeiro a gente inicia aqui, ó, a gente está falando de timekeeping, e ele usou como modelo o railroad. Então, assim, a gente, a partir da instituição das estações de trem, a contagem de tempo passou a ser algo ainda mais drástico na vida das pessoas. Então, ó, the value of this tradition of time measurement is today more apparent than ever. Social life would be unbearably chaotic sem a contagem do tempo. E aí a gente tem essas opções. We must make more time for our neighbors. Não. Traditions of society are timeless. Eu ressaltei uma passagem que ele diz que hoje em dia está ainda mais veemente essa questão de controle de tempo. Eles acham que é C ou D? Tá? Accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society. E isso a gente começa a falar dos railroads, dos relógios, então a gente precisa controlar o tempo de acordo com o texto. E para finalizar, the line 7, the phrase, this tradition refers to the practice of starting the business at day at dawn, friendly relations between neighbors, the railroads reliance on time schedules, or people's agreement on the measurement of time. Então vamos lá voltar na linha 7. Sorry. 6, 7. Value of this tradition. Da onde a gente pode retirar essa informação? Eu vou usar o português aqui, né? Tem this, a gente tem um pronome demonstrativo que normalmente aponta para cima ou para baixo. Então aqui provavelmente já seja uma informação que foi dita. E qual é essa tradição? Right here, time, precise, time keeping. Vamos ver se é isso mesmo? E aí, qual vocês acham que é? Tudo bem? Mas aí a leitura das questões antes da leitura do texto ajuda bastante, porque dá para vocês conseguirem selecionar aquilo que é importante. Senão vocês vão focar exatamente nas palavras que vocês conhecem menos, vocês vão focar muito no vocabulário e não no contexto. Tá? Tudo bem? Então, só para a gente finalizar, para a gente ter um resumo de quem interessa fazer o TOEFL. Então, para vocês, devido ao programa institucional, pós-graduação, universidade pública, como eu disse, algumas universidades aceitam o TOEFL como teste de proficiência, e para quem quiser monitorar o nível de inglês, né? Por mais que não tenha edital do Ciências Sem Fronteiras, a gente recomenda que vocês façam a prova agora com menos estresse
agora, menos necessidade de terem um score X ou Y, para que vocês tenham um ano aí de preparação, porque como eu já havia falado para vocês, é uma preparação que não é da noite para o dia, é uma preparação linguística, primeiramente, para depois vocês terem uma preparação voltada para os aspectos do teste. Só para a gente finalizar, esse aqui é o Score Report, que é o resultado oficial, que é o relatório oficial do TOEFL, você tem as informações aí de data, enfim, e o score de vocês aqui presente nessa parte total score. A gente também tem a emissão do certificado, que não é mandatory, né, não é institucionalizado, vocês recebem só o Score Report. Quem quiser, tiver interesse, pode requerer o certificado, que não tem valor nenhum, na verdade, assim, né, só valor de parede, decoração. E tem os níveis aqui, bronze, prata e ouro, dependendo do score de vocês. Tá? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Quando vocês vão ter a aplicação? Mês de junho. Mês de junho? Vocês têm aí 1 mês e meio para se prepararem, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso mandar essa apresentação por e-mail para vocês consultarem e se prepararem. E as dicas para esse mês e meio é exatamente essa. Acho que manter o contato com a língua constante, vocês manterem esse contato com o inglês constantemente, principalmente agora, nesse mês e meio, e se apropriarem dessas estruturas do teste, né? Buscarem algum simulado na internet, né? Se apropriarem principalmente dessa parte mais complicada da interpretação de texto. É isso. Obrigado, pessoal.